Hello, hello! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Criando e Cativando. Eu sou a Ellen Joyce e hoje nós vamos falar de filmes da Marvel. Mas antes, lembrem-se de se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar o sininho para ficar por dentro de todos os vídeos e resenhas incríveis aqui do canal. E estamos em contagem regressiva para Doutor Estranho no Multiverso da Loucura. Com isso, eu trouxe para vocês um resumo dos filmes da fase 1 da Marvel, para já ir se preparando para o lançamento. Gente, eu já comecei a assistir os filmes novamente, dessa vez na ordem cronológica, que eu vou falar sobre isso em outro vídeo. Dessa vez nós vamos falar sobre a fase 1 da Marvel. Então vamos voltar para 14 anos atrás. O ano era 2008 e Homem de Ferro 1 lançava nos cinemas. Em Homem de Ferro 1, nós somos apresentados ao universo Marvel, mais especificamente ao universo Tony Stark, interpretado por Robert Downey Jr. E se vocês assistem aos filmes da Marvel, vocês sabem que o Tony Stark tem um universo só dele, principalmente nos primeiros filmes. No primeiro filme. No segundo também. E no terceiro em todos eles. Nesse primeiro filme, nós conhecemos o protagonista, o Anthony Stark, Tony Stark, e sua personalidade narcisista, sua visão de mundo. Até que um grande acontecimento faz com que ele tenha que lutar pela própria vida e com isso ele constrói a primeira armadura do Homem de Ferro. E essa experiência faz com que o Tony olhe para fora da caixinha, para fora de seu próprio mundo. Isso muda a forma como o personagem vê o mundo. E ele vê na armadura do Homem de Ferro a oportunidade de ajudar outras pessoas. E assim nasce o Homem de Ferro. E gente, a cena aqui, o Homem de Ferro, porque ele constrói uma armadura com as ferramentas que ele tem, não fica com um design super legal. Então quando ele está a salvo e tem toda a tecnologia necessária para aprimorar a armadura do Homem de Ferro, gente, que cena maravilhosa quando ela fica pronta, não é? Nesse filme nós também vemos a relação entre o Tony e a Pepper Potts, que é interpretada pela Gwyneth Paltrow. E, gente, eles têm uma química incrível. No primeiro filme eles são amigos, ela é assistente dele, mas a Pepper, na verdade, é mais que isso, né? Só ela para lidar com o Tony Stark. Então, eventualmente, a Pepper vai se tornar presidente, CEO da empresa do Tony. E nesse primeiro filme nós vemos que eles têm uma química, eles têm uma atração pelo outro, mas ninguém revela nada. E o Tony ainda fica saindo com outras mulheres, enfim. Mas é um indício do que está por vir. Você sabe que eles vão ficar juntos, porque não tem como o Tony ficar sem a Pepper, gente. Eles são um só. Os dois, eles são... Sabe quando é aquelas pessoas que se dão super bem? Eles são amigos primeiro para depois terem um relacionamento. E é muito interessante ver a evolução dos efeitos visuais, porque eu estava assistindo ao filme esses dias novamente e, gente, é muito legal ver como a tecnologia evoluiu ao longo dos tempos. Porque no filme os efeitos visuais estão ótimos, principalmente para a época e com a tecnologia que eles tinham. Mas dá pra perceber como evoluiu ao longo do tempo, ao longo dos filmes. E isso traz uma nostalgia para o começo de tudo, quando nós estávamos conhecendo toda a Marvel, conhecendo os personagens e acompanhando com eles a jornada de tudo que eles enfrentariam. Gente, eu fiquei com uma nostalgia assistindo o filme. Nós crescemos junto com o Tony Stark, nós vimos ele, nós estávamos com ele quando ele construiu a armadura. Mesmo eu, que assisti anos depois, assisti acho que em 2011, 2010, por aí. E mesmo quem está assistindo agora, você assistir aos filmes desde o começo traz aquela sensação de familiaridade, de estar, de pertencer àquela saga, àquele universo, e é isso que eu acho incrível sobre os filmes da Marvel. Todos os filmes da Marvel possuem uma cena pós-crédito, pode ser que seja uma cena engraçada, mas na maioria das vezes é uma cena que indica o que está por vir na Marvel, no universo Marvel. Então, no Homem de Ferro, nós vemos o Nick Fury, interpretado pelo Samuel L. Jackson, apresentar a iniciativa Vingadores para o Tony Stark. Uma curiosidade sobre os filmes do Homem de Ferro: o ator que interpreta o Happy, o Jon Favreau, também é o diretor dos filmes do Homem de Ferro. E agora teve mudança de figurino, eu estou usando verde porque vamos falar sobre o Incrível Hulk. E o Incrível Hulk foi lançado em 2008 e conta a história do Bruce Banner. E o Bruce Banner, já começa o filme com ele se escondendo, adivinha onde? No Brasil. Ele está se escondendo do governo dos Estados Unidos porque ele tomou um soro para virar um super soldado, porém esse soro deu errado. Ou deu certo se você analisar o futuro da Marvel. Com isso, depois de muito tempo no Brasil e com direito a várias falas em português, o Bruce é descoberto e ele continua sua fuga, ao mesmo tempo em que tenta descobrir uma forma de se livrar do Hulk. Uma coisa que me chamou muita atenção no filme foi a direção de arte, que sempre buscou ter algum detalhe em verde nas cenas. Não em todas as cenas, mas em algumas, espalhadas pelo filme. Às vezes é um drink que alguém está tomando, ou um detalhe no fundo do bar. São esses pequenos detalhes, essas especificidades que fazem com que o filme se torne ainda melhor, que trazem uma imersão maior no filme.
Pelo menos comigo foi assim. Eu achei sensacional. Nesse filme, o Hulk ele é interpretado pelo Edward Norton. Porém, nos próximos filmes da Marvel, em que junta toda a equipe, o Hulk passa a ser interpretado pelo Mark Ruffalo. Bruce Banner. O Hulk é contador. Eu amo o Mark Ruffalo, eu acho que ele é o ator perfeito para o papel. Porém, o Edward Norton também atuou muito bem. Os dois combinam com o personagem. E a cena pós-créditos de Hulk é o agente Coulson da SHIELD chegando no Novo México para investigar um artefato misterioso que surgiu no local. Já sabem que artefato que é, né? E então entramos em Homem de Ferro 2, que foi lançado em 2010, e nele nós vemos o Homem de Ferro, Tony Stark, ter que lidar com as decisões, com as revelações do fim do primeiro filme. Ao mesmo tempo em que ele está em uma fase que ele quer ajudar muitas pessoas, então ele não está se importando muito com a empresa, nem nada do mundo externo do Homem de Ferro. Ele quer aprimorar a armadura, ele quer ajudar as pessoas e ele está muito preocupado com a sua saúde devido ao que aconteceu lá no primeiro filme. E essa preocupação faz com que ele tome algumas decisões questionáveis, mas é compreensível devido a tudo que ele está passando. É nesse filme que a Pepper se torna CEO da Stark Industries, afinal já era ela que estava cuidando da empresa, uma vez que o Tony está focado em outra coisa. E é nesse filme também que vemos a Natasha Romanoff pela primeira vez, interpretada pela Scarlett Johansson, a Viúva Negra. E mesmo Tony estando mais consciente de ajudar as pessoas e tudo isso, ele continua sendo Tony Stark, a sua personalidade não muda, o que é essencial para os filmes da Marvel. O RDJ, o Robert Downey Jr., soube interpretar perfeitamente, trazer autenticidade para o papel. E, gente, o Tony Stark foi feito para ser interpretado pelo RDJ, e o RDJ nasceu para interpretar o Tony Stark, simples. É como se eles fossem uma pessoa só. O papel foi feito para o ator e vice-versa, de tanto que combinam. A cena pós-créditos do Homem de Ferro 2 é o Tony finalmente aceitando participar da iniciativa Vingadores. Quase implorando, né? Porque o Nick tava quase falando, não, você não. O ano era 2011 e Thor estreava nos cinemas. E nesse primeiro filme nós acompanhamos a jornada do deus nórdico até se tornar digno de ser o Thor que conhecemos. No início ele era imaturo e precipitado, querendo iniciar batalhas por coisas mínimas e sempre desrespeitando Odin. Até que depois de ameaçar a paz de Asgard com os gigantes de gelo, o Odin, interpretado pelo Anthony Hopkins, bane o Thor, que é interpretado pelo Chris Hemsworth, para a Terra. E aí ele manda o Mjolnir, o martelo do Thor, eu nunca sei falar esse nome, ele manda o martelo do Thor aqui para a Terra também. Porém, só quem é digno pode pegar o Mjolnir, martelo do Thor. E o Thor, ele não é digno ainda. Então o martelo cai no meio do Novo México e é claro que quem aparece para investigar? A SHIELD. Aqui na Terra ele conhece a Jane Foster, interpretada pela Natalie Portman, e estava estudando alterações climáticas assim que o Thor chegou na Terra. E aí, depois de um tempo, ela acaba ajudando ele, desde que ele diga a ela como que ele estava no meio daquela tempestade que ela estava estudando. Que, na verdade, a tempestade era ele chegando na Terra. E nessas conversas e interações, eles acabam se apaixonando um pelo outro. Ai, gente. Nesse filme, nosso antagonista é o Loki, claro, o irmão do Thor, e depois de descobrir algumas coisas sobre sua vida que o Odin tinha escondido dele, ele toma algumas decisões e manipula toda a situação para se tornar o novo rei de Asgard. Olha, atualmente, eu digo que eu sempre gostei do Loki, sempre passei o pano pra ele, mas ao assistir novamente os primeiros filmes, meu Deus, como ele era chato. Gente, não tem como passar o pano pra ele nos primeiros filmes, mas depois ele fica legal, então a gente pode gostar dele. Mas olha, nos primeiros filmes eu fiquei tipo, meu Deus, Loki, me ajuda a te ajudar. Olha, mas tudo bem, agora ele é legal. Assim, não confia muito, mas ele é legal. Como eu disse, o filme se passa no Novo México e nós temos uma participação especial da SHIELD. Especial, uma participação da SHIELD mesmo no filme inteiro. E na cena pós-créditos desse filme nós temos a Jane Foster procurando o Thor, porque o Thor, quando ele voltou pra Asgard, ele falou pra ela que ia voltar para a Terra. Porém, ele não voltou. E aí, eu não vou falar por que ele não voltou, mas aí a Jane, ela está procurando ele. Trovão. Olha o trovão, gente, quando tá falando do Thor. Adoro. Na cena pós-créditos também vemos o início do problema que os Vingadores terão que enfrentar no primeiro filme da equipe, e estrelando o problema está quem? Nosso querido Loki. E agora vamos falar de Capitão América, o primeiro Vingador. O filme foi lançado em 2011, porém, se você for assistir aos filmes da Marvel na ordem cronológica, você verá que esse é o primeiro de todos, porque ele se passa no período da Segunda Guerra Mundial,
e mostra um jovem Steve Rogers, interpretado pelo Chris Evans, tentando entrar para o exército e sua persistência em lutar pelo seu país. Porém, ele sempre vai ficando nos outros regimentos, ele nunca fica na frente, que é onde ele quer lutar pelo país dele. Mas o Steve ele tem um bom coração e é esse bom coração que o faz ser a pessoa perfeita para tomar um soro e se tornar um super soldado. E é assim que nasce o Capitão América. E isso é sensacional sobre o personagem, porque o Steve ele é aquele personagem, aquela pessoa que o mundo pode estar o caos e você pode oferecer o que for para o Steve, ele nunca vai perder a sua integridade. E isso torna ele mais que um super soldado, torna ele um super-herói. Ah, mas você é time Steve então. Não, e nem sou o time Homem de Ferro. Na verdade, eu amo os dois personagens. E acho que os dois são necessários e essenciais para os Vingadores, assim como todos os outros. Cada um deles agrega ainda mais a equipe, equilibrando os Vingadores. Nesse filme também vemos o início e o desenrolar do relacionamento entre o Steve e a Peggy Carter, interpretada pela Hayley Atwell, e em como ela mostrou confiança e fé em meio a um período turbulento em que viviam. Eu gosto muito da Peggy, porque naquela época ela conquistou seu lugar de direito em meio a vários homens, não abaixando a cabeça quando sabia que estava certa e mantendo-se fiel a si mesma. O filme tem uma colorização em tons terrosos e eu achei muito sensacional porque eu me senti ainda mais dentro da história, dentro da época em que o filme se passa. E eu achei incrível, porque parece que a fotografia do filme ela consegue captar a essência do Steve Rogers. Uma fotografia leve, por assim dizer, sendo esse mais um filme que me levou para a nostalgia do ano de 2011, para a época do lançamento do filme, o começo de tudo, quando ainda estávamos conhecendo cada um dos personagens. No final do filme, como nós sabemos, o Steve ele acaba indo para salvar todo mundo, ele leva o avião para o meio do gelo, e onde ele é congelado. E aí, anos depois, ele é encontrado descongelado, e aí ele acorda e ele tá nesse novo mundo, cheio de uma tecnologia diferente, a guerra acabou, e aí ele tá preocupado com a Peggy, porque ele tinha prometido uma dança. Ai, gente, é muito triste. E a cena pós-créditos é o Nick Fury, ele não perde tempo, e ele convida o Steve para fazer parte da iniciativa Vingadores. E então, finalizando a fase 1 da Marvel, temos Vingadores, lançado em 2012, e é onde o plano do Nick Fury dá certo, e os super-heróis se unem para salvar a Terra dos planos do Loki. Aqui temos a parte engraçada, que é a interação dos Vingadores uns com os outros, então temos o Steve Rogers tentando se adaptar a essa nova época em que ele está vivendo, o Thor defendendo o Loki e ao mesmo tempo querendo acabar com ele. O Hulk sendo o Hulk, aquela cena sensacional dele com o Loki. O Tony e o Steve em uma eterna briga que eventualmente se tornará uma amizade sólida, até que não é mais em guerra civil. Mas daí é outra história. E então temos a Natasha, que é o equilíbrio de tudo aquilo ali. Também tem a batalha com seres que vêm de outro planeta, trazidos pelo Loki, e aquela cena icônica de todos os Vingadores juntos. Ai, gente, que nostalgia, era muito bom. Porque apesar de terem os problemas, nós sabíamos que esses problemas eles seriam resolvidos. Aí na fase 3 a Marvel parou de ter dó dos personagens e não vamos falar disso nesse vídeo agora, né? Vingadores é muito bom, é o filme pelo qual estávamos esperando ao longo da fase 1, conhecendo os personagens. E eu acho sensacional a forma da Marvel apresentar os personagens antes da grande reunião, que foi no caso de Vingadores. Como eu falei no início do vídeo, cada Vingador é essencial para a equipe e eu não estou falando apenas de suas habilidades, mas principalmente de suas personalidades. E agora eu quero saber, me conta nos comentários qual o seu filme favorito da fase 1 da Marvel. Lembrem-se de se inscrever no canal, deixar o seu like, ativar o sininho e nos vemos no próximo vídeo. Beijinhos!